Bilionário ficou emocionado ao ouvir faxineira humilde em francês. Gerente revela verdade oculta. A sala de reuniões estava impecavelmente arrumada, com luzes brilhando e executivos bem vestidos ansiosos para ouvir Ricardo Vasconcelos, o bilionário mais admirado de São Paulo. Para muitos ali, ele era um deus do mercado, alguém que transformava tudo em ouro. Mas o que ninguém sabia é que uma simples faxineira, Dona Maria, mudaria para sempre a forma como ele via o mundo. Com uma voz suave e poderosa, ela começou a cantar em francês, e cada nota parecia carregar a alma de uma vida inteira, abrindo uma janela para suas esperanças e batalhas diárias. A música ecoava mais fundo do que qualquer apresentação monetária, tocando os corações endurecidos da sala de executivos. Todos estavam hipnotizados. Enquanto ele ouvia, uma tempestade de lembranças o invadiu. A imagem de sua avó contando-lhe histórias de honestidade e resiliência veio como um sopro fresco em sua memória. Ele sentia seu coração acelerar, suas mãos trêmulas à medida que Dona Maria entregava cada palavra com paixão. Aqui estava ele, o homem que alcançou o topo, prestes a viver uma transformação emocional. Mas a mágica foi abruptamente interrompida por Lúcia, sua gerente ambiciosa. Precisamos falar sobre cortes no orçamento, Ricardo. Infelizmente, Dona Maria está na lista. A sala gelou. O ar pesado parecia sufocante e os rostos viraram-se para ele. Um dilema moral tomou conta de seu ser. De um lado, sua ambição de se manter no caminho do sucesso. Do outro, a realidade nua e crua de pessoas como Dona Maria, invisíveis para muitos, mas cruciais para suas vidas. Ele percebeu que, enquanto sonhava com prestigiosas conquistas em conferências, uma decisão calculista poderia acabar com o futuro de uma mulher que, na sua essência, representava o trabalho duro e a dignidade. As conversas ao redor aumentavam, as vozes se entrelaçando em murmúrios de indignação. E ali, em meio a um campo de batalha silencioso, a dignidade humana se confrontava com a ganância e a frieza corporativa. Dona Maria terminou sua canção, e o silêncio que se seguiu era palpável. Olhando para ela, Ricardo não via apenas uma faxineira, mas uma mulher sonhadora, cheia de talento, uma bravura que sua posição social não conseguia apagar. Uma onda de compaixão e determinação inunda seu coração. Ele se lembrou das palavras do avô: valorize sempre o trabalho e a generosidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O peso de cada decisão se tornava insuportável. Ricardo se levantou, sentindo toda a sala o observar, como se todos pudessem ler seus pensamentos. O que ele escolheria fazer neste momento tornaria-o um verdadeiro líder ou um mero espectador da desumanização que tanto criticava. O olhar esperançoso de Dona Maria parecia brilhar, um farol de possíveis mudanças em sua vida e no futuro de muitos. Uma pergunta ecoava em sua mente e o tempo parecia parar ao se preparar para falar. Ele sabia que a escolha que estava prestes a fazer não afetaria apenas Dona Maria, mas também toda a cultura que havia construído em sua empresa. Seria um momento que poderia transformar não só o destino dela, mas também o de muitas vidas invisíveis que ele estava prestes a reconhecer. O coração de Ricardo batia acelerado, como se quisesse escapar do peito. Cada olhar na sala pesava mais do que toneladas enquanto ele se preparava para falar. A voz de Dona Maria ainda ecoava em sua mente, trazendo imagens de esperanças que se entrelaçavam com os desafios que tantas pessoas enfrentavam. Ele respirou fundo, sentindo um misto de nervosismo e determinação.
A sala estava em tensão, como se um fio prestes a se romper sustentasse aquilo tudo. O que diria? As palavras pesariam como chumbo ou se tornariam uma ponte para a compreensão? Precisamos reconsiderar a situação de Dona Maria. Começou, sua voz firme, mas trêmula. As reações imediatas foram diversas: espanto, confusão e até indignação de Lúcia. Seu trabalho é fundamental para a alma desta empresa. Mais do que números, precisamos de conexão. Ele olhou diretamente para Lúcia, tentando transmitir a urgência de sua visão. Ela, que sempre fora a voz da razão nos números, agora parecia perdida. Ricardo, isso não faz sentido. O que as planilhas dirão? Questionou, um misto de incredulidade e frustração em suas palavras. E o que dizemos aos nossos colaboradores? Que a adoração ao lucro se sobrepõe ao valor humano? A música de Dona Maria não é só um sopro de beleza, é um lembrete da nossa essência, respondeu ele, mantendo a firmeza na voz. Algumas pessoas na sala começaram a murmurar. Parecia que a poeira de velhos costumes começava a se dissipar. Na hora de decidir, vocês não pesam histórias, pesam gramas de faturamento. Isso precisa mudar. Ele podia sentir a energia na sala se alterando, como uma fagulha prestes a incendiar uma mudança. Dona Maria, com seus olhos marejados, observava tudo em silêncio. Ela nunca imaginou que a sua canção pudesse ressoar tão profundamente, e agora, no centro dessa batalha entre o coração e a razão, ela era a protagonista de uma história que não era só dela, mas de todos aqueles que, como ela, lutavam. Ricardo percebeu que, enquanto tentava mudar a vida de uma pessoa, ele na verdade começava a desafiar todo um sistema que se sustentava na frieza dos números. O peso em seu peito já não era só sua decisão pessoal, era uma responsabilidade que ele havia escolhido carregar. Ele então virou-se para Dona Maria. Se você puder me dar mais um mês, prometa que tentarei encontrar um jeito de mostrar a todos aqui que somos mais do que cifras, que cada um de nós tem valor. O que aconteceu a seguir foi surpreendente. Um murmúrio de aprovação começou a ecoar pela sala. Olhares se cruzavam e, lentamente, as vozes se somavam em um coro de apoio à ideia de valorização humana. Mas antes que a atmosfera de esperança pudesse se solidificar, Lúcia interrompeu. Ricardo, isso é irresponsável. Se você fizer isso, pode colocar tudo a perder. Você realmente está disposto a arriscar sua carreira por uma faxineira? E se não der certo, quem pagará por isso? Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. A pergunta dela, cheia de medo e ceticismo, balançou a sala. O coração de Ricardo acelerou novamente. O quanto ele estava disposto a sacrificar? Por um sonho? Uma luta? Ele olhou novamente para Dona Maria e uma grande verdade se formou em sua mente. Não se tratava apenas de uma decisão corporativa, mas de um posicionamento perante a vida. Ele precisava de apoio, não só dela, mas de todo o time. Não é só a carreira que está em jogo, Lúcia. É a nossa humanidade. As palavras saíram com a força de uma revelação, e pela primeira vez seus olhos encontraram a luz que Dona Maria emanava. Mas o que viria a seguir? Um apoio inesperado poderia surgir, mas assim como o desafio que enfrentava, uma treva também poderia se aproximar. O futuro agora parecia mais imprevisível do que nunca. O clima na sala já estava tenso o suficiente, mas a provocação de Lúcia disparou uma explosão de emoções. Ricardo sentia um peso crescente em seus ombros. A respiração de Dona Maria atrás dele soava como um mantra silencioso, oferecendo a ele coragem, um pequeno fio de esperança. Ele sabia que essa luta não era apenas pela faxineira, era para todos os que se sentiam invisíveis. Quantas Donas Marias nós temos aqui? Ele indagou olhando nos olhos de cada colega. Quantas histórias não são contadas, quantas vozes se perdem num mar de números. Precisamos ouvir, precisamos sentir. Lúcia cruzou os braços. E se tudo isso nos levar à falência, Ricardo? Esse apelo humano não paga contas. O que vai acontecer com os nossos empregos? Ricardo hesitou. A vulnerabilidade de sua voz se tornava evidente. E que empregos teremos se a empresa se tornar um lugar sem alma, um lugar apático que só se importa com lucro? Podemos ser grandes e humanos ao mesmo tempo. O murmúrio de apoio na sala ressurgiu, mas Lúcia não parecia abalada. Ela respondeu com uma frieza disfarçada.
Você está falando de valores, mas e se eu te falar de realidades? Você tem um plano? A pergunta parecia simples, mas a pressão era intensa. As palavras que Ricardo precisaria articular agora não eram apenas sobre a situação de Dona Maria, mas sobre algo que poderia mudar o eixo da empresa e da vida de cada uma daquelas pessoas. A verdade lhe veio à mente. 1 mês. 1 mês e posso mostrar que vale a pena. E se você não conseguir? Lúcia insistiu, mostrando-se impressionante em sua posição de ataque. A sala estava dividida. Os olhares se alternavam entre os dois, entre a percepção de uma luta maior e o medo do fracasso. Uma luz de determinação cruzou o olhar de Ricardo. Se não eu, quem? Precisamos dar espaço à humanidade entre os números. Se esse mês não mostrar um caminho, eu deixo a empresa. Não vou permanecer numa organização que não valoriza seus membros. O silêncio foi profundo. A bravura de Ricardo incutiu um novo espírito na sala. Ele olhou para Dona Maria, que, emocionada, o observava com um brilho nos olhos. Agora não era apenas pela luta dela. Havia um novo significado ali. O impacto da escolha de um homem poderia reverberar em cada canto da empresa. Como resposta, Dona Maria se levantou. A fragilidade deixou seu corpo e sua voz soou como uma melodia que se elevava. Se eu não for expulsa na próxima semana, eu prometo que vou contar a minha história. Sempre fui só uma faxineira, mas sou muito mais. Essa é uma chance à qual não posso dizer não. O apoio da equipe começou a se solidificar e murmúrios de concordância preencheram a sala. Lúcia sentiu o chão se mover sob seus pés, enquanto as conexões e histórias pulsavam em cada canto. É isso que todos precisamos ouvir, alguém disse. E assim as vozes começaram a se multiplicar, cada pessoa compartilhando fragmentos de suas jornadas. O futuro parecia mais luminoso, mas a batalha ainda não estava vencida. Lúcia estava nervosa, ela não estava desistindo facilmente. Se você quer correr esse risco, Ricardo, eu vou fazer o mesmo, mas está avisado, as consequências podem ser severas. Você está pronto para isso? O coração de Ricardo pulsou de novo, não de medo, mas de emoção revitalizada. Ele nunca se sentiu tão vivo. Ao mesmo tempo que um novo sopro de esperança surgia, uma onda de incerteza começava a se formar. O que mais estava por vir nesse caminho arriscado? As luzes começavam a se acender, mas ele sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. Estaria ele pronto para encarar o que a vida estava reservando? A sala ecoava com os ecos das vozes, agora mais firmes, mais determinadas. O clima havia mudado, e a tensão entre Lúcia e Ricardo pulsava como um fio de eletricidade no ar. Ele respirou fundo, tentando aquietar seu coração acelerado. Sabia que o que viria poderia redesenhar o futuro da empresa. Assim que os murmúrios se calaram, Lúcia se pôs a falar, mas o que sairia de sua boca não eram as ameaças habituais. Em vez disso, uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. Ricardo, se você realmente acredita que isso pode funcionar, deve nos mostrar o que tem em mente. Precisamos de algo sólido, não de boas intenções. Ela estava adiante, mas Ricardo sentiu que havia uma oportunidade. Vamos realizar 1 mês de iniciativas, pequenos passos, mas que revelem as histórias das pessoas que aqui trabalham. Cada um vai se abrir, e em vez de números, vamos ter rostos, histórias. Isso vai nos conectar e fortalecer, propôs Ricardo, sentindo que a ideia estava começando a ganhar forma. Dona Maria, ao ouvir a proposta, olhou nos olhos de Ricardo. E se as pessoas tiverem medo de contar suas histórias, e se elas não se sentirem à vontade para se expor? A fragilidade da pergunta poderia facilmente quebrar o espírito do time, mas, ao contrário, impulsionou uma onda de empatia. Era preciso criar um espaço seguro, onde todos pudessem se sentir ouvidos e respeitados. Podemos fazer isso junto, insistiu Ricardo. Um ambiente acolhedor, uma roda de histórias. Se organizarmos isso, talvez consigamos trazer luz para as vozes que têm estado à sombra. Vamos nos unir por um objetivo maior. Ali, naquele instante, uma chama acendeu-se em muitos olhos.
um voluntariado para criar um espaço de partilha de experiências, um projeto paralelo ao dia a dia dos negócios, mas que poderia se tornar uma verdadeira virada de chave para a equipe. O rosto de Dona Maria iluminou-se com a ideia, e os primeiros sinais de união começavam a se desenhar. Eu me prontifico a ajudar, disse outra colega de trabalho de Ricardo, uma jovem conhecida por suas frequentes caladas reflexões durante as reuniões. Se cada um de nós compartilhar suas experiências, isso pode fortalecer nosso laço e trazer à tona a nossa verdadeira essência. O que começou como uma simples reunião para discutir um problema pode se transformar em uma oportunidade de mudança significativa, disse Ricardo agora mais convicto. E vai muito além de nós. Precisamos mostrar que humanos importam, que as pessoas que trabalham aqui são mais do que meros números em uma planilha. Os rostos, inicialmente céticos, agora se alinhavam, mas havia algo mais no olhar de Lúcia, algo que deixava claro que a contenda estava longe de terminar. Você realmente acredita nas mudanças que isso pode trazer? E se, em vez de união, isso gerar mais divisão entre os que se expõem e os que preferem o silêncio? Ao invés de um novo começo, isso pode ser um caminho para o caos. Ela questionou, sua voz tingida de um misto de preocupação e desafio. Ricardo sentiu o peso da dúvida, mas a resposta parecia vibrar em seu peito. Às vezes, para se reconstruir, é preciso primeiro desmoronar. E eu estou disposto a escutar. Não só eu, mas todos nós. Vamos dar espaço para que isso aconteça. Com isso, um novo murmúrio percorreu a sala, mas o olhar de Lúcia ainda permanecia desafiador. Ela não estava pronta para deixar as coisas assim tão fáceis. Você pode montar essa roda de histórias, mas esteja preparado. Não será apenas um desafio emocional. Existe muito mais em jogo. A surpresa não pode ser a que você espera. Finalizou, deixando a provocação no ar. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que mais Lúcia estaria escondendo? Ele olhou para Dona Maria, que acenou positivamente, encorajando-o. O caminho para mudar a percepção da empresa havia sido traçado, mas um novo espinho se afigurava à frente. Que verdade era essa que se escondia nos labirintos da empresa e que sua luta poderia desenterrar? A tensão aumentava numa dança envolvente entre esperanças e dúvidas. O que estaria prestes a ser revelado? Ricardo saiu da sala com a mente agitada. O que começara como uma ideia simples de compartilhar histórias estava agora envolto em mistérios e presságios. O olhar de Lúcia persistia em sua mente como um eco constante que o desafiava a ir além das flores e sorrisos que esperava cultivar. O corredor estava quase vazio naquele momento, apenas a luz fria da fluorescente refletindo no piso brilhante. Ele precisava colocar seus pensamentos em ordem. Dona Maria, que sempre teve um jeitinho materno, apareceu ao seu lado. — Você está bem, Ricardo? Sua voz suave transbordava preocupação. Eu vi aquele olhar dela. É como se ela estivesse guardando um segredo, não acha? Não sei, ele respondeu, balançando a cabeça. Todo mundo quer ouvir sobre as histórias dos outros, mas e se não estivermos prontos para escutar algumas verdades que podem ser dolorosas? E se todo aquele idealismo desmoronar na primeira história que soubermos? A vida não é feita só de flores, meu filho. Às vezes as raízes estão tão entrelaçadas que, ao tentar puxar uma, você acaba arrancando outras. Mas isso não significa que devemos parar de tentar. Dona Maria disse com um sorriso tranquilo, como se já tivesse superado vários labirintos de dor. Um novo casal de colegas ali passou, rindo e conversando. Ricardo sentiu uma pontada de inveja. Eles pareciam tão à vontade, enquanto ele se afundava em incertezas. Então, a ideia fugaz da roda de histórias retornou à sua mente, anunciando uma luz. Você tem razão, Dona Maria. Precisamos disso. Precisamos do real, do visceral. Ele afirmou, começando a ganhar confiança. Vamos realizar uma roda de histórias, mas com um aviso. A verdade pode doer, mas juntos seremos mais fortes. E se não suportarmos o peso, quem estará ali para nos apoiar? A mulher assentiu em aprovação e o brilho nos olhos dela aumentou. É assim que se faz. Às vezes as dores que guardamos são as mais pesadas. E você?
Você não tem medo de abrir seu coração também? Ricardo hesitou. Será que estava pronto para expor suas fragilidades, seus medos? Como ele poderia conduzir outros ao vulnerável caminho das histórias, sem antes se permitir sentir e compartilhar seus próprios fantasmas? Ele respirou fundo, percebendo que tinha que abrir seu coração se quisesse que outros fizessem o mesmo. Horas depois, Ricardo estava em casa, sentado na mesa da cozinha. A luz amarelada iluminava o ambiente simples, onde cada canto guardava memórias. Ele pegou um caderno e começou a anotar algumas de suas experiências, seus medos, frustrações, momentos dolorosos que por muito tempo tinham ficado enterrados. Eram histórias que nem ele mesmo se lembrava que existiam. Enquanto escrevia, ouviu uma batida gentil na porta. Era sua irmã, Ana. "Oi, Henrique, tudo certo?" ela perguntou, percebendo imediatamente a seriedade nos olhos dele. "Não muito. Estou em um momento de mudança, tentando entender o que pode acontecer na empresa", ele confessou. "Decidi que vou pedir para o time compartilhar suas histórias na próxima reunião. Eu só não sei se consigo fazer isso também." Ana sentou-se, tocando sua mão. "Rick, você sempre foi forte, mas é normal sentir medo. Às vezes a coragem vem da vulnerabilidade. Apenas lembre-se, a beleza das histórias não reside só no sucesso, mas também nas lutas e lembranças que nos moldam." As palavras dela abriram uma fissura em seu coração. Para inspirar os outros, ele teria que encarar os próprios demônios, e era isso que o fascinava e ao mesmo tempo o aterrorizava. A reunião marcada para a próxima semana se aproximava, e a tensão crescia. Cada novo dia trazia a expectativa de histórias, mas também um frio na barriga cada vez mais intenso. A verdade sussurrada por Lúcia em sua mente continuava a provocar, como um canto de sirene no horizonte. Naquela noite, ao olhar pela janela, uma pergunta crucial surgia. O que aconteceria quando as histórias começassem a ser contadas? A revelação de cada participante poderia uni-los ou acabar desmantelando a frágil estrutura que estavam tentando construir. Ele mal podia esperar para descobrir. A semana passou como um furacão, um turbilhão de sentimentos e expectativas. Ricardo mal conseguia dormir direito, a imagem da roda de histórias se formando em sua mente. O dia da reunião finalmente chegou, e ao entrar na sala, ele sentiu o coração disparar. O ambiente estava tomado por uma energia palpável, como se todos os presentes estivessem prontos para um grande momento de revelação. Estava tudo montado, cadeiras dispostas em círculo, uma mesa central com café e bolachas, criando uma atmosfera aconchegante. As vozes dos colegas murmuravam nervosamente enquanto alguns se cumprimentavam. Ele podia sentir que não estava sozinho nessa tarefa, mas ainda assim, o medo se instalava em seu peito. "Calma, você consegue", murmurou para si mesmo, lembrando das palavras de Ana. Ele precisava ser o primeiro a falar, abrir o caminho. Com um gole no café, ele se posicionou no centro do círculo e pediu a atenção de todos. "Olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui hoje. Hoje vamos compartilhar histórias. Eu sei que pode ser difícil, mas lembrem-se, a verdade pode doer, mas juntos seremos mais fortes." Os rostos de seus colegas mostraram uma mistura de ansiedade e curiosidade. Um a um começaram a se encorajar, e logrou um espaço para que as vozes surgissem. E então, as histórias começaram. Lúcia foi a primeira a falar. Com a voz embargada, ela contou sobre a perda do pai e como isso moldou sua visão de vida. Ricardo sentiu o peso na sala enquanto cada lágrima escorria pelo rosto dela. As palavras dela eram como flechas que atingiam o cerne de cada um ali presente. O silêncio reverberava como música e todos prestavam atenção. Em seguida, foi a vez de Marcos, que revelou a dificuldade de crescer em um lar instável. Ele falou de suas inseguranças, suas frustrações e, ao final, um arco de esperança se formou. "Se eu superei tudo isso, todos nós podemos superar nossos próprios desafios", ele concluiu, e um murmurinho de concordância ecoou pelo grupo. Ricardo sentia como se cada história deixasse suas marcas. Suas próprias experiências pressentiam uma necessidade urgente de serem compartilhadas, porém ele estava paralisado, retido pela autoaversão.
Quando olhares se voltaram para ele, sabia que não havia mais como voltar atrás. Eu também tenho uma história para contar, ele disse, a voz falhando. E então, como um gesto de coragem que parecia surgir de algum lugar profundo, começou a falar sobre o momento que o havia marcado, sua rejeição na primeira escola e como isso havia moldado sua visão de si mesmo. As palavras fluíam e, em um instante, a sala estava em silêncio, todos ao mesmo tempo alheios e reféns do que ele dizia. Com cada frase, seus medos ganhavam forma e, ao se expor, ele sentiu que havia um peso sendo tirado de seus ombros. Ele percebeu que ali, naquele círculo, havia acolhimento e empatia. Os olhares de seus colegas se tornavam cada vez mais solidários, como aqueles de amigos de longa data. Uma conexão genuína nascia do som das verdades. A roda avançou e mais histórias foram compartilhadas. Cada revelação se transformava em uma construção de união, e a vulnerabilidade deixava de ser um fardo para se tornar uma ponte que unia corações. Era uma renovação, algo novo e tocante. Quando a última história foi contada, Ricardo sentiu como se estivesse sobre um novo solo. A sala estava repleta de emoções, sorrisos entre lágrimas, mas ao mesmo tempo um inquietante pensamento pairava no ar. O que aconteceria após esse momento? Seriam capazes de segurar o peso das dores reveladas? E agora, sabendo mais uns dos outros, como seguiriam em frente, ainda juntos? As luzes da sala começaram a se apagar, mas a sensação de que algo muito maior tinha sido criado ali permanecia. A verdade havia sido exposta, mas tudo ainda estava por vir. O futuro estava em branco, pulsando como um novo desafio a ser enfrentado. Ele olhou para os rostos ao seu redor, ainda molhados de lágrimas e iluminados por uma nova esperança. Mas a respeito da mudança que sentiam, havia uma inquietação, uma dúvida sobre como manter essa conexão criada. Ele sabia que aquelas histórias eram apenas o começo, e o que vinha a seguir seria crucial. Então, o que fazemos agora? Perguntou Marcos, quebrando o silêncio pesado. Essas verdades, elas não podem morrer aqui, não é? O olhar de Lúcia encontrou o de Ricardo, cheia de uma determinação inesperada. Podemos criar um grupo, sugeriu. Um espaço seguro onde possamos continuar compartilhando, apoiar uns aos outros. As ideias começaram a fluir como um rio recém-aberto. Ninguém tinha certeza do que faria exato, mas os olhos de todos brilhavam com um desejo de continuidade. Era como se ali, naquele círculo, uma nova comunidade estivesse nascendo, uma força que poderia ser alimentada pelas experiências compartilhadas. Ricardo se sentiu leve mais uma vez, como se todo aquele peso que ele costumava carregar tivesse sido dividido. Talvez possamos encontrar outras formas de nos conectar fora desses encontros, falou Ana com entusiasmo. Podemos usar um grupo no WhatsApp, algo assim. Assim ninguém fica sozinho quando as coisas ficam difíceis. Uma onda de concordância se espalhou pelo grupo, e a energia que antes era de incerteza, agora vibrava com entusiasmo. Ricardo sentia seu coração acelerar, mas de uma forma boa. Ele estava testemunhando a transformação da dor em empatia e apoio. Era como se os fios da vida de cada um estivessem se entrelaçando, formando um tecido de força coletiva. Acho que podemos nos encontrar semanalmente, sugeriu Lúcia, com o sorriso ainda nos olhos. Podemos compartilhar não só nossas histórias, mas também nossas vitórias, mesmo as pequenas. Quero celebrar cada conquista com vocês. As risadas começaram a fluir, e a sala, que antes era um espaço de dor e vulnerabilidade, agora ecoava com uma leveza e renovada. O que antes parecia uma vulnerabilidade estava se transformando em força. Mas em meio a tudo isso, uma sombra ainda pairava na mente de Ricardo. Ele queria fazer algo mais. Havia um receio de que, por mais que o grupo fosse estimulante, poderiam enfrentar dificuldades com a vida real que cada um carregava. As histórias eram poderosas, mas as consequências da verdade revelada poderiam ser ainda mais desafiadoras. A conexão estava formada, mas será que conseguiriam sustentar a amizade e o apoio quando as tempestades da vida a ameaçassem? Podemos precisar de regras, de limites,
falou Ricardo hesitante, sua voz se elevando acima do resto. Sabemos que compartilhar é difícil, mas temos que cuidar uns dos outros. Precisamos ter a consciência de que, às vezes, algumas verdades podem ser mais difíceis de ouvir do que outras. Um silêncio se abateu sobre o grupo. O entusiasmo agora tinha um novo tom. Poderiam todos estar prontos para o que isso realmente significava? As verdades libertadoras, mas também pesadas que estavam ali, à espreita nas vidas uns dos outros. E enquanto a luz da sala piscava, parecendo refletir a incerteza daquele momento, uma nova pergunta pairou no ar. Estariam eles realmente prontos para se apoiar quando a realidade viesse à tona? O que aconteceria quando as histórias de enfrentamento se tornassem realidade e o grupo tivesse que lidar com a dor mais uma vez? Ricardo sentia que o desafio real estava prestes a começar. O grupo permaneceu em silêncio por um momento, cada um absorvendo as palavras de Ricardo. A tensão era quase tangível, como se a sala pesasse com expectativas contraditórias. As novas ideias eram excitantes, mas a sombra da realidade ainda pairava, como uma nuvem prestes a despejar a tempestade. Marcos foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu apoio a ideia de limites. Precisamos ser realistas. Se formos nos abrir, não podemos deixar que isso vire um show de horrores. Ele olhou ao redor, os olhares diziam que muitos compartilhavam do mesmo receio. É verdade, acrescentou Ana com uma expressão solene. Podemos compartilhar nossas vitórias, mas também devemos respeitar o espaço de cada um. Se alguém não estiver pronto para falar, não podemos pressionar. Ricardo sentiu um aperto no coração. Aquela conversa estava se transformando em algo sério, profundo. Era como se estivessem na beira de um abismo, prontos para dar um passo adiante, mas sabendo que isso poderia ser perigoso. E se rolarem discussões ou desentendimentos, ou até mesmo pessoas que não levem a sério todo esse processo? Ele não queria parecer pessimista, mas a ideia de conflitos o apavorava. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Ana franziu a testa. É uma possibilidade, mas isso não deve nos paralisar. Precisamos acreditar que estamos aqui para crescer, juntos. A breve discussão foi um refresco, mas não apagou a sombra que pairava na mente de Ricardo. Abrir-se para novas conexões era o ideal, mas ele sabia que feridas profundas estavam escondidas sob a superfície. Como lidar com histórias que envolviam dor e traumas? Talvez possamos ter um código de ética do grupo, sugeriu Marcos com um ar mais relaxado. Tipo que todas as histórias são válidas e que quem fala não deve ser julgado, e que todos devem ser respeitados, não importa o que compartilhem. Um sentimento de esperança se espalhou novamente pela sala. As pessoas começaram a acenar em concordância e a confiança se restaurou. Ricardo sorriu involuntariamente, sentindo um calor crescer dentro de si. Enquanto a conversa continuava fluindo, os rostos ao redor começaram a se iluminar. Era um momento único, uma promessa de mudança, uma nova jornada juntos. Mas, no fundo, Ricardo sabia que esse caminho não seria fácil. As verdades que estavam sendo reveladas poderiam desencadear emoções intensas. E ali mesmo, no centro daquela sala, com a luz piscando enquanto a noite se adensava, uma nova pergunta se instalou no ar. Quais verdades ainda estavam escondidas, prontas para vir à tona e desestabilizar a confiança recém-construída? A tensão estava no ar. O que mais o grupo ainda teria que enfrentar? As interações poderiam quebrar ou fortalecer a unidade que começava a se formar. E, para Ricardo, o grande desafio não era só se abrir para os outros, mas se permitir confrontar suas próprias verdades. O caminho à frente estava mais tumultuado do que nunca. Ricardo respirou fundo, observando os rostos à sua volta, enquanto eles se preparavam para o que estava por vir. A sala estava imersa em uma mistura de esperanças e temores, como se cada um estivesse esperando pelo empurrão que os levaria ao limite da vulnerabilidade. Eu pensei que a gente pudesse começar com algo simples, disse Lúcia, levando todos a olhar para ela. Que tal compartilharmos uma vitória recente? Algo que nos fez sentir bem sobre nós mesmos? A voz dela era suave, mas havia uma força que emanava de suas palavras. Ana foi a primeira a responder. Bom,
Eu consegui finalizar um projeto no trabalho que estava me estressando muito. Fiquei tão aliviada. Foi como um peso a menos nas minhas costas. Um sorriso tímido se espalhou pela sua face e as luzes na sala pareciam brilhar um pouco mais. Marcos lançou um olhar pensativo antes de compartilhar. Eu realizei um sonho antigo. Fiz uma viagem com minha família para a praia. Momentos como esses são preciosos. É a memória que eu quero guardar. Ricardo escutava com atenção, observando como cada palavra era digna de ser celebrada. Era um passo no sentido certo, e ele sentia que a confiança começava a se instalar lentamente, como um amigo que hesita antes de entrar na sala. Os minutos passavam, enquanto as vitórias pequenas e grandes eram compartilhadas, e a atmosfera começou a mudar. A sala, antes carregada de medos e incertezas, agora pulsava com uma nova energia, repleta de esperanças e novos começos. Porém, mesmo com essa progressão positiva, uma parte de Ricardo ainda persistia em se preocupar. E se as histórias que compartilharmos aqui não forem acompanhadas de vitórias? Ele perguntou, a inquietação palpável em sua voz. E se começarmos a falar sobre nossos medos e dores, como ficaremos? O que era para ser um momento leve se transformou em outro silêncio profundo. Ana, porém, se adiantou. Nós já estamos falando de crescimento e aceitação. Ninguém aqui é perfeito. Não precisamos ser. Sua voz era firme, mas um leve tremor betraía sua ansiedade. Lúcia olhou para Ricardo como se tentasse enxergar em sua alma. Perfeito ou não, estamos juntos. Precisamos nos apoiar independentemente das verdades que surgirem. Havia um vínculo genuíno em seu olhar, uma conexão que os tornava mais do que apenas um grupo. O coração de Ricardo disparou. Ele queria acreditar na força daquelas palavras, mas não pôde deixar de sentir uma sombra passando por sua mente. Quantas verdades ainda estavam escondidas? Seriam elas capazes de derrubar o que estavam construindo ou, pelo contrário, fortaleceriam os laços que se formavam? Ainda em um clima de partilha, a conversa fluiu novamente, agora sobre histórias de superação das dificuldades, vidas que se entrelaçavam em busca de um sentido maior. Mas algo dentro de Ricardo gritava para ele, dizendo que o momento que ele mais temia estava se aproximando. Ele tinha guardado sua história como um segredo, quase um fardo, e era vital que ele compartilhasse. Mas o que aconteceria se os outros não entendessem? E se a empatia que parecia brotar ali se transformasse em uma avalanche negativa? Com o coração palpitando como um tambor em seu peito, Ricardo decidiu que era hora de confrontar seu próprio medo. Enquanto a conversa girava, ele sentiu que o momento estava chegando. A sala, que antes parecia sufocante, agora pulsava com a expectativa. Eu gostaria de compartilhar algo, disse finalmente, a voz tremendo ao romper o fluxo da conversa. As cabeças se voltaram para ele, os olhares curiosos e ansiosos. Tem algumas verdades na minha vida que eu venho escondendo. E ali, no instante em que ele se preparava para abrir seu coração, uma sensação de inexorável expectativa pairava no ar. Todos estavam prontos para ouvir, mas a pergunta ecoava na mente de Ricardo. Será que ele tinha coragem de revelar tudo, mesmo sabendo que algumas verdades poderiam doer? As palavras de Ricardo estavam na ponta da língua, mas a hesitação o paralisava. O grupo, que até então compartilhava alegrias e vitórias, agora o observava em silêncio, como se a sala estivesse esperando por algo monumental. Mas ele sabia que também era importante ser honesto sobre suas fraquezas. Eu venho lutando contra a ideia de ser suficiente. Sempre achei que precisava ser o melhor, o mais bem-sucedido. E quando eu não consegui isso, vi a necessidade de esconder meus medos de todos, até de mim mesmo. Ele sentia que aqueles olhos curiosos estavam prontos para fazer valer cada palavra. A tensão no ar se tornava dificuldade palpável. Ele sentiu a mão de Dona Maria se apertando calmamente na dele, como um fio de encorajamento silencioso. Cresci com a ideia de que as pessoas valorizam mais a força do que a fragilidade, e nesse caminho acabei colocando várias máscaras. Ele não sabia se estava se referindo à expectativa dos outros ou à sua própria esperança de que jamais precisaria se mostrar-se vulnerável. Marcos fez uma expressão de empatia. Às vezes precisamos mostrar nossas fraquezas para perceber que todos têm algo a ocultar,
algo que deveria ser liberado. Exatamente, exclamou Ricardo. Eu tinha tanto medo de falhar, de decepcionar, que acabei me aprisionando nesta armadilha. E aqui estamos, contando histórias de superação, enquanto eu mesmo carregava a aparência de que tudo estava sempre bem. As palavras começaram a fluir mais facilmente agora. Eu não quero mais viver assim. Quero aprender a aceitar que é ok não ser perfeito e que cada um de nós tem suas próprias batalhas. Quero construir algo onde essas verdades não me aflijam, mas sim me fortaleçam. Não mais andar sozinho nesse peso. As reações no grupo eram uníssonas. Lúcia tinha lágrimas nos olhos, enquanto Ana acenava em compreensão. Ricardo, sua coragem de compartilhar isso é algo que precisamos. É essa a essência do que estamos fazendo aqui. Precisamos disso, todos nós. Ricardo sentiu um alívio no peito. Era como se uma pesada carga tivesse sido retirada. Ele olhou para Dona Maria e fez uma pequena reverência com a cabeça, agradecendo pela força que sempre trouxe quando mais precisava. O grupo parecia mais unido do que nunca. Os relatos de vulnerabilidade de Ricardo abriram portas para que outros também pudessem se expor. Os olhares eram mais afetuosos, menos cheios de juízos. Eu também tenho meus medos, começou Ana, a hesitação ainda marcando sua voz, mas agora preenchida de determinação. Sempre pensei que meu trabalho não era suficientemente bom, sempre busquei aprovação. E isso me levou a me sentir insuficiente muitas vezes, ela continuou, e a cada palavra mais membros do grupo se sentiam compelidos a trazer suas próprias lutas. É como se o ato de um pudesse desatar um nó dentro dos demais. As histórias surgiram uma após a outra, comungando experiências de fragilidade e força. A sala começava a vibrar em uma energia inesquecível, uma conexão genuína que nascia de cada relato de superação e vulnerabilidade. Os laços se fortaleciam com cada palavra compartilhada. Ricardo sentia um calor crescendo dentro de si. Tomado pela sensação de que suas inseguranças eram compartilhadas por muitos, a sala pulsava de apoio e compreensão. Ele sabia que, naquele momento, algo muito especial estava em processo de transformação. Dona Maria, sempre interrompendo suavemente, se virou para o grupo e falou: "Vocês são mais do que as suas máscaras. Aqui estamos expostos em verdade, e é assim que encontramos amor, apoio e, acima de tudo, humanidade." Sua voz cheia de energia reverberava, e todos ali sentiam a importância da mensagem. Mas, enquanto as histórias continuavam fluindo, Ricardo ainda se perguntava se essa nova conexão poderia resistir aos desafios da vida externa. Após tantas verdades expostas, estariam todos prontos para enfrentar a realidade que logo se apresentaria? Um contorno calmo e acolhedor tomou conta do ambiente e reafirmou a força do grupo. Apreciando o momento, ele sabia que havia criado o espaço que queria, uma rede de apoio. Mas ainda existia uma inquietação pairando. Ele teve certeza de que não era o fim, mas, na verdade, apenas o começo de um novo capítulo em suas vidas. E assim, quando as luzes começaram a se apagar naquela sala, ele não soube se estava mais ansioso ou aliviado. Sabia que enfrentar o futuro seria um ato de coragem. Agora, o que importava era como continuariam a apoiar uns aos outros, sendo cada vez mais verdadeiros, mais humanos. Afinal, cada história contada era uma semente plantada em solo fértil. Agora, o que era necessário era a continuidade. Afinal, a luta de cada um ainda não terminara. Era só o início de um novo caminho, um espaço onde as verdades não seriam só ouvidas, mas poderiam brotar em esperanças e mudanças concretas. E juntos enfrentariam o que viesse, mais fortalecidos e verdadeiros. E você, o que está esperando para também entrar nessa onda de apoio? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar a sua força. Comente suas reações e teorias sobre o que vai acontecer a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta incrível conclusão. Isso faz toda a diferença.